João capítulo 1, 35 a 51. João capítulo 1, 35 a 51. E eu quero pedir agora que com muita reverência nós estejamos atentos à palavra de Deus. Nós temos estudado ultimamente, nas 2 últimas semanas, o Evangelho de João, que é o Evangelho que trata do Verbo, da palavra, do Senhor Jesus que veio tabernacular, ou seja, veio morar entre nós. O sentido da palavra ali no grego é justamente isso, armar uma tenda. E foi isso que Jesus veio fazer. Durante o período em que ele esteve entre nós, Jesus veio dar testemunho da verdade e veio implementar nesse mundo os princípios do reino de Deus. Ele veio mostrar como é o reino de Deus de forma prática. E ele fez isso através de sua vida e passou todos esses ensinamentos para 12 homens, que ele chamou de apóstolos. A palavra apóstolo é uma palavra grega, apostelo, que significa enviado, aquele que é enviado com uma missão. E esses foram os 12 homens chamados por Jesus. Nós já ouvimos falar muito deles nos outros evangelhos. E aqui, no capítulo 1, de 35 a 51, Jesus vai apresentar, a palavra de Deus nos diz, de Jesus comissionando alguns deles. O colegiado ainda não está completo, mas nós vamos tomar conhecimento de alguns desses personagens que têm muito a nos ensinar. E eu gostaria de pensar acerca de alguns deles que estão presentes aqui nesse texto e que podem nos ensinar lições poderosas. Tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus precisa nos ensinar alguma coisa. E como nós estamos no mês da família, hoje eu quero pensar sobre essa família espiritual de Jesus que começa a ser formada através do chamado, do comissionamento desses discípulos. Mas é interessante que o texto começa com um homem que não foi chamado para ser discípulo, não foi chamado para ser apóstolo. Pelo contrário, ele apresenta alguns discípulos para Jesus. É muito importante que nós entendamos, irmãos, que esses homens que Jesus chamou não eram filósofos, não eram mestres da oratória, não eram homens dotados de uma inteligência acima da média, não eram homens respeitados dentro do cenário de Israel. A maioria deles eram pescadores, homens simples do povo. Mas esses homens, sob a direção de Deus, debaixo do controle do Espírito Santo, esses homens abalaram o mundo daquela época. E a história deles e toda a doutrina deles, que nós chamamos de fundamento dos apóstolos, está registrado na nossa Bíblia. 12 homens simples, com suas dificuldades, com seus temperamentos peculiares, com suas características, com seus pecados e falhas. 12 homens que foram usados pelo Senhor Jesus de forma poderosa para sacudir as estruturas do Império Romano e fazer com que o cristianismo se tornasse, como é até hoje, a maior religião do planeta. Isso me ensina uma coisa muito importante. Isso me ensina que Cristo não olha a capacidade de cada um, mas capacita cada um que se coloca à sua disposição. Termos consciência da nossa incapacidade não é desculpa para não servirmos a Jesus. Todos os membros da igreja possuem alguma habilidade dada pelo Espírito Santo para trabalhar na igreja. Se você anda apresentando algum tipo de justificativa do tipo, eu não sei fazer nada na igreja, você ainda não entendeu o X da questão. Você ainda não procurou o Espírito Santo
e perguntou para ele qual é a sua habilidade, porque com certeza você tem alguma. E você pode colocar isso em prol do reino de Deus. Não é a sua capacidade, não é o quanto você prega bonito ou canta bonito, ou não é a sua capacidade de alocução ou a sua capacidade de entender determinados aspectos do relacionamento humano que faz de você alguém específico para Jesus usar. Não. A única coisa que ele quer é que você ouça o seu chamado e se coloque à sua disposição. E ele usará você. Foi isso que aconteceu com esses homens. Mas eu disse para vocês que o texto começa com um homem que não foi chamado para ser apóstolo. Pelo contrário, quando Jesus aparece, quando Jesus surge no cenário, ele vai diminuindo, até sair de cena. E eu estou falando de quem? Eu estou falando de João Batista. É o primeiro que me chama a atenção aqui. João Batista era primo em 3º grau de Jesus. Ele era filho de Isabel e de Zacarias. E ele então recebe um comissionamento específico do Senhor. Qual é o comissionamento de João? Preparar o caminho para a vinda do Messias. João veio a esse mundo para servir o Messias, para preparar os corações para a vinda do Messias. Ele é a voz do que clama no deserto. Naquele tempo, isso era muito comum. Quando um rei estava para chegar em uma determinada localidade, ele mandava na frente um mensageiro. Aquele mensageiro era responsável por anunciar a chegada do rei, para que aquela nação pudesse se preparar adequadamente para a chegada do rei. E é isso que João Batista é. João Batista é aquele que vem preparar o caminho do Senhor. A missão dele era essa. A missão dele é fazer com que Jesus Cristo fosse evidenciado. E é muito interessante, eu quero que você leia comigo o texto, a partir do versículo 35. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Que discípulos eram esses? Um era o próprio João que escreveu o evangelho. O outro era o amigo dele, André. Os 2 eram discípulos de Jesus. E então o que é que acontece? João Batista, veja só, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. João Batista é aquele homem espetacular, extraordinário, um homem acima da média, um homem que veio com uma coragem indizível, um homem que denunciava o pecado, que possuía muitos seguidores, um homem que recebera muitos seguidores. Muitos se colocaram ali para ouvir João, mas de repente João diz o seguinte: agora não sou mais eu, agora vocês não devem caminhar comigo, agora vocês não devem mais me seguir. Aquele lá é o Cordeiro de Deus, ele tem a proeminência, ele é o principal. A partir de agora vocês vão segui-lo. Ele é que vai tomar conta de vocês, orientá-los, cuidar de vocês. E se você ler comigo depois, nós vamos ler aqui um texto. João é aquele que em momento nenhum chama a glória para si. Isso me ensinou uma coisa muito importante acerca de João Batista, que nos precisa fazer pensar. Sabe o que é? João é o exemplo de alguém desprendido. João não quer nada para si. João, ele não quer em momento nenhum se apegar a alguma coisa como sua. Tudo nele é para Jesus Cristo. Ele veio como aquele que iria preparar o caminho do Messias. Ele veio para preparar os corações para a mensagem do Messias. Leia comigo, veja só como que João era desprendido a partir do versículo 19 do capítulo 1 de João. Ele diz assim: este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou,
confessou: eu não sou o Cristo. Se vocês estão achando que eu sou o Cristo, eu não sou. E perguntaram-lhe, então, o que? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Agora preste atenção na resposta de João. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Observe só como que João Batista, ele se diminui diante de Jesus. Ele não quer a glória que é de Jesus, ele vive para a glória de Jesus. Tudo que ele faz é para Jesus, ele aponta para Jesus, ele pede que as pessoas olhem para Jesus, não para ele. Ele é apenas um mensageiro, e dali a alguns dias ele vai sair de cena, porque ele vai denunciar o pecado de Herodes, ele vai ser preso, e depois vai ser decapitado. Ele vai ser morto porque ele falou a verdade e porque esse era o propósito de Deus, porque não era João Batista aquele sobre quem todos os olhares deveriam estar depositados, era sobre Jesus. João Batista é aquele que nos ensina a viver e a fazer tudo para a glória de Jesus Cristo. João é aquele homem desprendido, ele não tem vaidade pessoal, ele não está preocupado em receber aplausos, ele não está preocupado em receber elogios, ele não quer que ninguém olhe para ele e diga: você é o grande mensageiro, você é o grande servo de Deus. Ele diz: não sou, não olhem para mim, eu não sou o personagem principal, eu não sou a cereja do bolo, eu não, é ele, é o Cordeiro, é Jesus, é o Filho de Deus, é para ele que vocês precisam ouvir. Isso precisa estar presente no nosso coração, é assim que nós precisamos viver. Viver de tal maneira que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam Cristo em nós. Eu estava ouvindo uma missionária pregar sobre uma experiência que ela teve num campo missionário, onde o cristianismo é perseguido e não é permitido. Então ela disse que um homem de 91 anos, um missionário de 91 anos, destes 91 anos, 26 anos preso por amor a Jesus. 26 anos. E por conta de toda a tortura que ele recebeu na prisão para negar a Jesus, e ele não negou, ele ficou com sérias deficiências no físico e na fala. Ele não conseguiria falar, ele não conseguiria pronunciar as palavras de forma audível. Tamanha foi a tortura, os sofrimentos que ele enfrentou no cárcere por 26 anos, irmãos. Nós não estamos falando de 26 dias. Nós estamos falando de 26 anos, onde um homem ficou preso por não negar a sua fé em Jesus. Ele foi submetido às torturas mais cruéis por amor a Jesus. Ele foi colocado dentro de uma vala, só para vocês terem uma ideia. Cavaram dentro da própria prisão uma vala, e ali ele foi colocado de joelhos, numa posição onde ele não podia mexer. Ele ficou nessa posição de joelhos, parado, sem poder se mexer, por 6 meses. Quando tiraram ele de lá, ele teve que reaprender a andar. Esse homem foi ser apresentado para esse grupo de missionários que estava naquele país. E a missionária disse que quando eles estavam reunidos e aquele irmão entrou, é como se Jesus Cristo tivesse entrado com ele. Eles sentiram a presença de Deus de uma forma tão extraordinária que não era praticamente aquele homem que estava ali, era o próprio Cristo que estava ali. É assim que nós precisamos viver a nossa vida,
Quão longe nós estamos disso. Viver a nossa vida como João Batista viveu. O sentido da vida de João Batista era Jesus Cristo. Não havia sentido nenhum para João Batista se não fosse Jesus Cristo. Jesus Cristo era a razão da vida de João Batista. Ele respirava Jesus, ele se alimentava de Jesus, ele amava Jesus. E tudo que ele fazia para Jesus. Ele se desprendeu, ele não se agarrou em nada, nem aos seus discípulos. Ele pega 2 dos seus discípulos e diz: a partir de agora, vocês vão seguir aquele homem. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu trouxe vocês até aqui, mas a partir de agora é ele. Ele será o mestre de vocês, ele será o rabi de vocês. Sabe por quê? Porque o próprio João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Como João Batista me ensina. É assim que temos vivido. Temos vivido dessa maneira. Temos vivido a tal ponto de, quando falamos, quando realmente mostramos as diversas áreas da nossa vida, as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. É assim que nós estamos vivendo. Quem as pessoas veem quando olham para você? Então, João Batista me chama a atenção aqui. Ele me chama a atenção. Ele é aquele homem desprendido, aquele homem que não se agarra a nada. Ele só estava agarrado a uma coisa, João Batista: fazer com que o Cordeiro de Deus fosse exaltado. Esse precisa ser o princípio, esse precisa ser o objetivo da nossa vida. Viver de tal maneira que as pessoas glorifiquem a Jesus. Mas existe um outro personagem aqui. Sabe quem é? É André, o amigo de João. O amigo de João. Veja uma coisa muito interessante em André, versículo 41. Este achou primeiro seu irmão Simão. Ele era irmão de Simão Pedro. E disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. André era amigo de João, irmão de Pedro. E, preste atenção no versículo 42. E levou a Jesus. Quem é que ele levou a Jesus? Pedro. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, preste atenção numa coisa em relação a André. Você não vai ver André pronunciar um grande discurso, como Pedro, por exemplo, no dia de Pentecostes. Você não vai ver André pregando nas cidades como Paulo pregou várias vezes. Você não vai ver um discurso de André. Vasculhe a sua Bíblia e você não encontrará uma pregação de André. Mas André tinha uma característica. Toda vez que vemos André no Evangelho de João, preste atenção, toda vez que vemos André no Evangelho de João, ele está levando alguém para Jesus. Seu irmão, ele leva Pedro para Jesus. Sabe aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes? E que Jesus vai alimentar uma multidão? Quem foi que levou o menino? André. Não é? Ele é aquele que vai apresentar alguns gregos para Jesus, não é? Não há qualquer registro dos sermões de André, mas ele certamente pregou com poder por suas ações e se dedicou a ganhar almas para Cristo de modo pessoal. Isso aqui me ensinou uma coisa muito importante, irmãos. Existem 2 tipos de pessoas na igreja: as que afastam os outros de Jesus e as que levam os outros para Jesus. Quem é você? Você é aquele que leva alguém para Cristo? Você é alguém que leva alguém para Jesus? Ou você é alguém que afasta outro alguém de Jesus? Porque isso pode acontecer, não pode? Eu posso afastar alguém de Jesus, mas assim como André, nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Como, pastor? Deus vai te mostrar o recurso. Irmãos, havia um pastor chamado John Harper. John Harper, que era o nome dele, um reverendo, escocês. Ele nasceu na Escócia, ali em meados do século XIX, pouco depois da metade do século XIX, e ele se tornou um reverendo, um pastor. E a paixão de John Harper era pregar o evangelho para as pessoas. John Harper vivia para pregar o evangelho.
Naqueles tempos, já no século XX, no início do século XX, mais precisamente em 1912, D.L. Moody, o grande evangelista D.L. Moody, era pastor numa igreja em Chicago, nos Estados Unidos. D.L. Moody, então, convidou John Harper para ir pregar na igreja dele. John Harper aceitou o convite e ele embarcou num navio muito famoso que todos nós conhecemos, o HMS Titanic. Ele embarcou com destino a Nova York e de Nova York ele iria para Chicago pregar na igreja de D.L. Moody. John Harper estava acompanhado da sua sobrinha e da sua filha. Então, na madrugada do dia 6 de abril de 1912, vocês sabem, o Titanic bateu num iceberg e começou a afundar. John Harper, sabendo que o navio afundaria, vocês sabem o que ele fez? John Harper, ele pegou as duas meninas, a sua sobrinha, a sua filha, e colocou aquelas meninas num bote salva-vidas. As meninas então agora estavam seguras. Quando ele teve certeza de que as meninas estavam seguras, ele disse assim para elas: vão, porque eu não posso deixar de pregar e falar de Jesus Cristo para essas pessoas. O navio estava afundando, muitas pessoas pulando na água. John Harper então pula na água e ele começa a nadar na direção das pessoas. E ele então chega perto das pessoas e fala: você está salvo? Você está salvo? Quer que eu ore por você? E a pessoa dizia: não, o que eu preciso fazer ali, nos minutos finais da vida? E ele dizia assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E a pessoa dizia: sim, eu creio. Ele então orava pela pessoa e nadava em direção a outra pessoa. Numa dessas pessoas, ele chegou diante da pessoa, a pessoa estava agarrada em cima de um pedaço de madeira, um senhor de idade. John Harper disse assim para ele: o senhor crê em Jesus Cristo, o senhor gostaria de confessar a Jesus Cristo agora como seu Salvador, o senhor pode morrer sem ele. E aquele senhor olhou para John Harper no final da vida e disse assim: eu não quero fazer essa decisão. Ele então tirou o colete dele, salva-vidas, deu para aquele senhor e disse assim: então fique com isso, o senhor precisa mais do que eu. Aquele senhor então vestiu o colete e ele começou a nadar em direção a outras pessoas, até que, tomado pela hipotermia, ele afundou e morreu. A história conta que dezenas de pessoas foram salvas naquele dia por conta de uma pessoa que quis levá-las a Cristo. Aquele senhor que recebeu o colete foi impactado por isso. Ele sobreviveu, assim como a filha e a sobrinha de John Harper. Quando ele foi salvo, colocado num navio, chegou em terra, ele disse que nunca havia sido tão tocado pela oração de uma pessoa como aquele dia. Ele então procurou uma igreja e entregou a vida a Cristo posteriormente, por causa de um homem que tinha como meta levar alguém a Cristo. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que vão para o inferno todos os dias e que estão perto de nós e nós não abrimos a boca para pregar para elas? Veja só o André. Toda vez que você vê falar de André no Evangelho de João, ele está levando alguém para Jesus. Ele está apresentando alguém para Jesus. Que tal se nós pensássemos assim hoje? Tivéssemos isso como meta na nossa vida. Eu não vou deixar de falar de Jesus para uma pessoa sequer. Eu conheço um irmão assim, aqui na cidade de Perdigão. O irmão João Coelho. Já falei dele para vocês. Tem muitos irmãos aqui que conhecem o irmão João Coelho. O irmão João Coelho, ele fez um propósito no coração dele. Qual o propósito, pastor? Ele disse: não ficarei um dia da minha vida sem falar de Jesus para alguém. E ele cumpriu isso. Hoje ele está muito debilitado por conta da sua saúde. É um irmão que não está com a sua visão perfeita, está com um problema sério de visão, quase cego. Quase cego. Mas eu me lembro,
ainda, no início da minha conversão, quantas vezes eu ouvi o irmão João Ribeiro pregar, e vou dizer mais uma coisa para vocês, ele não tinha um vocabulário perfeito, falava palavras erradas, ele não falava o português corretamente, algumas palavras até eram risíveis, mas nunca vi um homem pregar o evangelho com tanta autoridade como aquele irmão. Porque o que ganha almas não é um vocabulário rebuscado, é uma alma que ama. O irmão João Ribeiro ganhou muitas pessoas para Jesus. É claro que não é ele, é o Espírito Santo, mas através dele. E ele tinha esse propósito. E ele contou que um dia ele estava saindo da cidade dele, estava saindo de uma cidade, quando no meio do caminho o Espírito Santo falou para ele assim: você não pregou para ninguém ainda. Ele disse: é verdade, não preguei para ninguém. Ele deu meia volta, entrou na cidade, foi parar numa borracharia. Mas o que eu vou falar com esse moço, né? Vou pedir ele para conferir a calibragem dos meus pneus. Enquanto o moço está lá conferindo a calibragem, escuta, moço, posso conversar com você um minutinho? E começou a pregar Jesus para o borracheiro. Nós precisamos muito aprender com o André, sim ou não? Quantas pessoas passam pela sua vida todos os dias? Você prega para elas? Você manda um e-mail? Você manda uma mensagem? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender muito com o André. Mas tem um outro personagem aqui. O outro personagem é Filipe. Veja comigo, 43 a 45. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. E achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Bom, se o versículo 45 diz que Filipe achou Natanael, então o que é que nós podemos inferir do versículo 43, quando Jesus chama Filipe? Que Filipe imediatamente ouviu o convite e seguiu. E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Sabe o que Filipe me ensina? Filipe aqui é o imediatista, é para agora. Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Ele levantou e foi seguir Jesus. Quantas pessoas hoje você conhece que Jesus está falando a mesma coisa, segue-me, e a pessoa fica deixando para depois, e para depois, e para amanhã, e para o mês que vem, e para a semana que vem, e não toma decisão no momento em que Jesus chama? Olha para Filipe, na hora que Jesus chamou, segue-me, ele levantou, seguiu, e depois foi conversar com Natanael. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando para depois coisas que são urgentes. Há uma frase que diz assim: a decisão por Cristo adiada demais torna-se a tragédia do tarde demais. Nós estamos com muitos visitantes aqui nessa noite. Muitos visitantes, muitos. Se você veio aqui nessa noite a convite de alguém, eu quero que você saiba que é muito mais do que um convite. Eu quero que você saiba que nessa noite Jesus está dizendo para você: segue-me, venha. E eu pergunto, o que é que você vai fazer com esse convite? Você vai fazer como Filipe, que foi imediatista, ou você mais uma vez vai arranjar uma desculpa para deixar para depois? E o outro personagem que eu tenho aqui é Natanael, amigo de Filipe. Veja só, 46. Disse-lhe Natanael, quando Filipe disse no versículo 45, havemos achado aquele de quem Moisés escreve na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Achamos. Aí Natanael vai responder assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Irmãos, ser chamado de nazareno era uma humilhação. Para um judeu, todo aquele que era nascido em Nazaré era pequeno, era insignificante, pois Jesus foi justamente morar em Nazaré. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maior homem que pôs os pés nesse mundo, foi morar em Nazaré. Então, quando Natanael ou Filipe dizer, achamos o Messias, Jesus de Nazaré, ele vai dizer, alguma coisa boa vem de Nazaré? E aí o versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita
em quem não há dolo. Interessante, Natanael faz um gracejo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e Jesus elogia Natanael. Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que é dolo aqui, gente? Falsidade. Por mais difícil que seja entendermos o gracejo de Natanael, mas Natanael estava sendo verdadeiro, sincero. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que eu aprendo com Natanael aqui? Natanael, ele é sincero e verdadeiro. Natanael não tenta ser uma coisa que ele não é. Ele não finge ser alguém. Ele não fica ostentando uma máscara, ele não fica ostentando alguma coisa para agradar os outros. Natanael é o que é. E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia, sermos sinceros com Deus, verdadeiros. Abrimos o nosso coração e mostrarmos tudo que está lá dentro, sem medo de sermos censurados. Há muita gente fingindo ser o que não é hoje. Muitas pessoas mostrando uma coisa e sendo outra completamente diferente. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Aí eu aprendi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. 4 aplicações para a nossa vida nesse texto. Primeira coisa, peçamos a Deus o desprendimento de João Batista para nos desprender das coisas deste mundo e viver para a glória de Deus. Coisas são só coisas. Não permita que as coisas possuam você. Desapegue-se desse mundo. Peça a Deus para te dar o desprendimento de João Batista. Peça a Deus para fazer com que você não sinta que algo seja seu, mas que seja do Senhor. Vivamos esse desprendimento. Outra aplicação, peçamos a Deus a iniciativa de André, para que sempre levemos pessoas a Cristo, através dos diversos recursos que temos. A pessoa que me ganhou para Cristo, a pessoa que me levou até Cristo, eu estava com ele hoje no telefone, ele insistiu 1 ano comigo para que eu fosse para a igreja. 1 ano. Ele nunca desistiu de mim. Engraçado que na turma nossa, tínhamos ali cerca de mais ou menos uns 10 jovens. Mais ou menos uns 10. Mas ele olhou para mim e disse: vou te levar para a igreja. Enquanto eu não te levar para a igreja, enquanto eu não te apresentar a Cristo, eu não sossego. E ele pegou no meu pé, irmãos, e aquele rapaz não desgrudava de mim, aquele rapaz não parava. Não havia um único momento em que eu e o Elias estivéssemos juntos, que o Elias não falava: vamos na igreja, eu quero que você conheça a Cristo. Mas eu já conheço Jesus, eu falava assim para ele. Conhecia nada, né? Eu estava arrumando uma desculpa para não ir. Mas ele dizia: mas eu quero te apresentar um Jesus que você não conhece. E ele ficou no meu pé, irmãos. 1 ano, até que um dia eu falei para ele: Elias, vamos fazer um trato, nós dois. Vamos fazer um trato. Se eu for na sua igreja com você, você para de pegar no meu pé. E ele disse: paro. E você já sabe da história, que eu já contei essa história 150 vezes nessa igreja. Não é? Eu fui na igreja com ele, e isso já dura 35 anos. Entende? Porque alguém quis me levar até Jesus. Não importava que dia, nem de que maneira, ele me levou, irmãos. Ele me levou. Ele não teve a habilidade de cuidar de mim na igreja, vocês entendem? Deus tem a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, sim ou não? Mas ele me levou. Ele tem uma capacidade de persuasão. E ele levou, não foi só eu, não. Depois que ele me levou, ele disse: agora eu vou cismar com fulano. E ele levou aquele fulano para a igreja. E está na igreja até hoje. É o dom que Deus deu para aquele rapaz. Mas ele levou. Coloque alguém no seu coração. Seja obstinado como Elias.
Seja como André e fale: eu vou levar fulano para a igreja. Eu vou levar. E enquanto eu não levar, está parecendo Jacó com o anjo. Enquanto você não me abençoar, eu não te abandono. Enquanto você não for para a igreja, eu não deixo você. André levou, o Elias levou, e você pode levar também. Peçamos a Deus o imediatismo de Filipe para prontamente ouvirmos o chamado do Mestre e nos colocar à sua disposição. Se o Senhor está falando no seu coração alguma coisa, é para hoje, não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para hoje. E por último, peçamos a Deus a sinceridade e honestidade de Natanael para sermos cada vez mais verdadeiros, não só naquilo que vivemos, mas na maneira como nos mostramos. Que não haja dolo em nós, que não haja falsidade em nós, que não haja máscaras em nós. Há uma frase que diz assim: o desafio do discipulado é imitar o exemplo de Cristo e se tornar um exemplo de imitação. Eu quero convidar vocês a orarem comigo.